Quem não conhece alguém que já teve sérios problemas na hora de fechar um pacote de turismo, hein? É muito comum, principalmente se for pela internet. E esse é o assunto do quadro Seus Direitos. Pela internet, os pais do José se encantaram com as belezas de São Petersburgo, na Rússia. Foi também pela internet que ele resolveu dar uma mãozinha ao casal e comprou as passagens no valor de R$8.000. No dia 1º de junho, data da viagem, a empresa enviou um e-mail informando a remarcação do voo, mas eles nunca embarcaram. Foram várias tentativas de contato pelo telefone, mas sem sucesso. Eu vou verificar no departamento para verificar o que ocorreu. Peço que você aguarde de 1 a 2 minutos em linha, por gentileza. A gente nunca tinha passado por isso, realmente foi muito complicado a gente tentar mudar algum horário, tentar entender o que aconteceu e não ser atendido. Um problema que muitas vezes essas compras pela internet ou uma empresa que não tem um local físico que você pode ser atendido não consegue atender da melhor forma. Além das passagens, o prejuízo chegou a R$20.000, já que os pais dele perderam a reserva de hotéis e os passeios, que já estavam pagos. A família resolveu acionar o Procon e, apesar da frustração, ficou sua dica para evitar que outras pessoas embarquem num golpe. Eu acho que todo cuidado é necessário na hora da compra. Tem que fazer o teste, e buscar empresas que são confiáveis. Mas afinal, quais os cuidados na hora de escolher um pacote de viagem pela internet? Vamos responder isso agora. Quem fala desses cuidados pra gente é a Rosânia Nunes, assessora-geral do Procon Goiás. Boa tarde, Rosânia. Obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Bom, Rosânia, então a gente já começa aí com essa pergunta básica mesmo, Quais são os cuidados, então, para evitar que casos como esse que nós mostramos aí aconteçam novamente? Bom, inicialmente o consumidor deve analisar o seu perfil antes de fazer a escolha do pacote de viagem, se individual ou coletivo, nacional ou internacional, e que tipo de serviços ele deseja contratar. Fazer a pesquisa de preço também é muito importante, porque às vezes a contratação individualizada dos serviços fica mais barato, fica mais em conta para o consumidor. Após definir isso, é interessante verificar a idoneidade e a credibilidade da empresa, da agência de turismo. O consumidor pode verificar no site do Procon Goiás se ela está entre as empresas mais reclamadas. Vamos aproveitar e já passar, Rosânia? Sim, o site do Procon é o www.procon.gov.br. Pode verificar também no site do Reclame Aqui, no site do Tribunal de Justiça, nas redes sociais, consultando pessoas, amigos, parentes que já contrataram os serviços dessa agência de turismo. Isso para saber se o site é legal, se realmente ele... Sim, exatamente, para verificar a idoneidade da empresa a ser contratada. Nos casos de compras por sites, é interessante verificar também se o site é legalizado, se ele tem o cadeado que indica a segurança, se ele inicia com aquela sigla HTTPS, ou seja, muito cuidado também nas compras coletivas, que normalmente estabelece um prazo para a utilização dos serviços e uma quantidade mínima de consumidores. E tudo que foi combinado verbalmente, tudo que foi acordado, deve constar por escrito. Então, o consumidor deve ler atentamente todas as cláusulas contratuais, todos os serviços que forem contratados devem estar escrito e o consumidor deve exigir o comprovante de todas as taxas, tudo que foi pago e também fazer a comprovação de todas as reservas, verificar o horário de check-in, o horário de check-out, o que está incluso, se está incluso o transporte, se está incluso o traslado, que tipo de acomodação, que tipo de hotel ele está contratando, se inclui serviços aéreos ou não. Então, o consumidor deve ser bastante informado de quais os serviços estão sendo contratados e tudo isso deve constar por escrito no contrato. Outra dica bastante importante também é, antes da viagem, fazer todas as confirmações com antecedência, por telefone, por e-mail e guardar todos os prospectos, jornais, revistas, os folders. E caso se depare com alguma diferença daquilo que foi ofertado durante a viagem, o consumidor deve registrar fotos e vídeos para se munir da documentação necessária para registrar uma possível reclamação. Agora imagine que, infelizmente, a pessoa realmente não teve esses cuidados aí.
além de procurar o PROCON, como nós já mostramos aqui na matéria. O que é feito? É possível realmente reaver esse prejuízo, como a família que nós mostramos aí, com mais de R$20 mil aí, né, nesse prejuízo? É possível? Há esperanças de reaver um prejuízo desse? Sim, todas as dicas do PROCON Goiás visam evitar que ocorram esses problemas. Mas uma vez acontecidos os problemas, o consumidor pode registrar a reclamação em qualquer órgão de defesa do consumidor onde ele estiver, ou pode retornar no seu local de origem e registrar perante o PROCON, né? E também pode acionar o Poder Judiciário. O consumidor tem direito a uma indenização pelos danos materiais sofridos e também pelos danos morais, caso ocorra. Lembrando que, no caso de desistência por parte da empresa contratada, ela deverá restituir integralmente o valor pago pelo consumidor. Agora, se a desistência do pacote de viagem for por parte do consumidor, a empresa contratada poderá reter até 20% a título de taxas administrativas. Também cabe indenização, Rosânia? Sim, porque gera para o consumidor um desgaste emocional, houve uma preparação, inclusive nesse período de férias, a aquisição de vários produtos, de vários serviços, então o Poder Judiciário tem concedido indenização por dano moral, além do dano material. E os casos são recorrentes, só este ano o PROCON Goiás já registrou mais de 200 reclamações. Então é muito importante que o consumidor fique atento antes da contratação e que faça registro de tudo para uma possível reclamação. Tá certo, tá dada aí então a dica, muito cuidado pessoal na hora de então comprar esses pacotes de viagem, principalmente pela internet. Rosânia Nunes, gerente do PROCON, mais uma vez obrigado pela presença aqui. Obrigada.